Ontem também teve o culto aqui dos jovens, foi algo também muito poderoso. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Amém, irmãos? Eu creio. Quantos aqui estão com expectativa em ser cheio da revelação? Amém? Fala para o irmão do seu lado aí. Aperte os cintos. Glória a Deus. Você tem que criar expectativa, irmão, do que Deus vai fazer. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai liberar palavras de revelação, que você vai dizer: meu Deus, a minha vida está sendo transformada. Por quê? Porque o pastor Neto é bom? Não, porque Ele é bom. E Ele cuida de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bota o fundo musical aí. Esse aí não estou nem escutando. Aleluia. Irmão, você imagina, quando eu falo de revelação, porque eu acho isso o crucial, sabe? Às vezes não é falta de fé, é falta de fé, mas peraí, o que é que gera fé? Você precisa entender, você precisa sempre começar da raiz do negócio, para que seja mudado o todo. Uma vez uma mulher, ela estava com um canto de unha, estava machucando, e ela estava sofrendo com aquele canto de unha que estava dolorido, estava machucando tanto, mas ela não sabia onde é que estava o alicate. Ela tinha um alicate, mas ela não sabia onde é que estava o alicate. E só depois de ela ter sofrido tanto, ela descobriu que o alicate estava dentro da bolsa dela. Amém, irmão? Você não entendi nada. Pois é, tem muita gente que está sofrendo, mas não sabe que está tão perto de você, mas não sabe que está guardado tudo que você precisa na palavra de Deus. Por isso que você só precisa ter revelação, para que a sua vida seja completamente transformada. Eu queria ler com os irmãos lá em Romanos, no capítulo 10, e no versículo 16 e 17. Diz assim, vai projetar? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías, quem disse? Isaías diz, Paulo está citando o profeta Isaías. Foi o que ele disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem? Quem acreditou na nossa pregação? Versículo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir o que, irmãos? A pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não sei por que não está conseguindo projetar, mas é muito bom ter uma boa tradução da palavra, porque tem muitas traduções que você já leu esse versículo e está o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Mais genérico. Aqui que está mais parecido com o original, que diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, muda em palavra de Deus para a palavra de Cristo. Agora, pastor, o senhor deu um nó na minha cabeça. Não é a mesma coisa? Palavra de Deus e palavra de Cristo? Eu pensei que era a mesma coisa, porque Cristo é Deus, então eu estou pensando que não muda nada. Não muda sim, muda tudo. Eu vou dizer para você agora. O que é palavra de Deus? Palavra de Deus é tudo que está contido neste livro. Isso é palavra de Deus. Pastor, então, o que é palavra de Cristo? Palavra de Cristo é tudo que está contido neste livro que aponta para Cristo. Você está entendendo?
O que é a palavra de Cristo? É tudo que está contido neste livro que aponta para Cristo. Então ele está dizendo aqui que o que dá fé é a palavra de Cristo. E eu tenho a Bíblia no original, é exatamente assim. A pregação e a pregação da palavra de Cristo. Por que, pastor, tem que ter essa diferença? Porque, você sabe, nem tudo que está na palavra vai te encher de fé. Você imagina, você lendo o Deuteronômio capítulo 28. E quando você lê que ele vai castigar a primeira, a segunda e até a terceira geração vai ser amaldiçoada aqueles que não cumpriram tudo quanto estão escrito no livro da lei. Você fica cheio de fé, hein? Eita, eu vou ser amaldiçoado se eu não cumprir. Você fica cheio, motivado, cheio de fé. É isso? Quando você vê a pregação dos 10 mandamentos, você fica cheio, uau! Hein? Fica não, irmão. Porque o que é que tinha de fé? A pregação da palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo? É tudo que está na palavra que aponta para Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Glória a Deus. Por que isso? Porque você não vai adquirir fé ouvindo lei. Por isso que eu sou um pregador da graça. Porque o meu intuito é encher o seu coração da vida e da fé em Cristo. Amém, irmão? Romanos 4 diz: se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se é eles é que vão usufruir, apaga tudo, precisa de fé não. Mas não são eles, são os da fé, os filhos do pai Abraão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, com essa explicação, você consegue perceber que o inimigo da nossa fé não é o diabo, o inimigo da nossa fé é a lei. Amém? O inimigo da nossa fé é a lei, irmão. Por quê? Porque a lei é o seu esforço. É você fazer algo para Deus, esforçando com a força do seu braço. A fé é o contrário, é você crer naquilo que Deus já fez por você. Você percebe que é diferente uma coisa da outra? A lei fala do seu esforço próprio, daquilo que você tem que fazer para Deus. Mas a fé não, a fé é o seu crer naquilo que já foi feito por Cristo. Então, é muito importante nós discernirmos alianças, saber em que tempo você está vivendo, discernir dispensação. Hoje você está na dispensação da graça, você não está mais na dispensação da lei. É importante isso, irmão. Você está entendendo, amém? Como é que era a fé, pastor, do Velho Testamento? Como é que era? A fé do Velho, você tinha que crer no que Deus poderia fazer. Era assim, no que Deus poderia fazer. A fé do Novo Testamento é você crer no que Ele já fez. Você está antes da cruz ou depois da cruz? Você está entendendo? Para você se situar, para você abrir a sua mente, para quando você pegar a palavra, você conseguir ter revelação. Porque só a revelação de Cristo pode encher o seu coração de fé, uma vez que só através da fé que você pode agradar a Deus. Segundo a minha Bíblia diz que eu agrado a Deus não é quando eu faço boas obras, e eu não estou dizendo que nós não devemos fazer, mas a Bíblia diz que eu agrado a Deus quando? Quando eu tenho fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, você percebe que essas coisas já foram liberadas porque Ele já fez.
Às vezes tem gente vindo buscar porque está crendo que é algo que ele ainda tem que fazer. Ele não tem que fazer, ele já fez. Você só se apropria do que ele já fez. Pastor, então ele não vai me curar? Não, ele não vai te curar, irmão. Ele não vai te prosperar. Ele não vai te abençoar. Ele já fez. A Bíblia diz que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, percebe que é uma questão de fé, você se apropriar. Eu creio, é isso mesmo, eu sou abençoado, eu sou próspero, Deus me ama, Ele é contente comigo, porque eu estou em Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito, Ele me lavou de todo pecado. Quando Ele me olha, não mais olha a mim, mas olha a Cristo, o sangue de Jesus, e aí por causa disso Ele pode me abençoar. Essa é uma pregação simples que nós pregamos, mas você tem que crer para se apropriar dela. Não é saber, é crer. Tem um versículo lá na epístola de João, 1 João, capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano, que diz, a saber, todos aqueles que crerem, sabem e creram, que são filhos de Deus. Observa que ele diz saber e crer, porque tem muita gente que sabe. Sabe por quê? Porque vem no culto, porque lê a palavra, olhou ali e tal, já pregou, já escutei isso aí, o pastor já falou isso aí. Pois é, não adianta saber, você tem que pegar aquilo que você sabe e crer naquilo. Tudo muda, amém? A questão é você crer. E aí, você percebe que Paulo aqui, ele citou o profeta Isaías. Só que ele leu, mas ele não leu o versículo todo, né? Tudo que está escrito. Projeta para mim, Isaías 53:1, vamos ler esse versículo que Paulo leu. Isaías 53:1 diz, quem creu na nossa pregação, é o versículo que Paulo estava citando. Só que não está só essa pergunta. Continua o texto e diz, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Você sabe, braço na palavra fala de força, fala de justiça, justiça do homem, força, o braço do homem. Mas aqui ele está falando do braço de Deus, e a quem foi revelado o braço do Senhor, a força de Deus, a justiça de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então ele está perguntando, quem creu? E a quem foi revelado a justiça do Senhor? Você está entendendo? Por quê? Porque é preciso ter revelação para poder ter a fé e se apropriar. Não adianta saber. Quantos aqui sabem que o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar? Quantos aqui sabem? Tem poucas pessoas que têm braço aqui. Quantos aqui sabem? Aleluia, glória a Deus. Mas quantos têm revelação disso? Quantos têm revelação? Você está entendendo? Então, observa, irmão, que fé não é um resultado de um esforço humano. Eu tenho que crer. Você creia. Aí você, agora eu estou crendo. Não é assim não, irmão. Não é o resultado de um esforço humano, não. A fé é o resultado de revelação. Revelation. Você precisa ter a revelação. Isso é o mais importante na palavra. Porque Paulo, você vai ver que Paulo nunca orou para que você crescesse em fé. Não tem isso na palavra. Mas Paulo orou para que você tenha espírito de revelação. Essa era a oração de Paulo, porque Paulo sabia que se você tivesse revelação, a fé ia se manifestar na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, quando você tem revelação desse nome, no nome de Jesus que eu estou falando, viu? Tudo se dobra. Pastor,
porque eu estou com tanto problema aqui. Pois é, você precisa de revelação do nome. A Bíblia diz que tudo se dobra. É isso. Agora, quando você não tem revelação desse nome, o nome vira um jargão. Está com dor de cabeça? Tô não, em nome de Jesus. Ó. Não tô não, em nome de Jesus. Vira um jargão, um negócio assim. É um linguagem dos crentes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está entendendo? Mas o que está na Bíblia é muito mais do que isso. Há poder nesse nome. E nós precisamos usufruir do poder que está nesse nome, irmão. Você só precisa de revelação. Fala para o irmão do seu lado, diga: irmão, nós precisamos de revelação. Você sabe? Os fariseus Jesus estava lá com os fariseus, discutindo com os fariseus. Cada pouco a fé deles. Projeta para mim João capítulo 5, versículo 45. E 46 também. E esse versículo, depois que eu descobri ele, como assim, pastor? O senhor já tinha visto esse versículo, não? Não, ver eu vi, saber eu sabia dele. Depois que eu descobri, eu estou querendo dizer, depois que eu tive revelação, tudo muda. Porque tem muitas passagens na palavra que você leu, você conhece, já leu várias vezes, você até escutou pregação várias vezes sobre ela, mas tem um dia que você tem revelation. Não é verdade? Tem um dia que aquilo você salta diante de você e você, uau! Isso tem poder. Amém? Então, Jesus, ali com aqueles fariseus, Jesus pega e diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a quem tendes firmado a vossa confiança. Presta atenção, irmão, já expliquei isso aqui, não canso de explicar não. Quando ele fala que Moisés, não é o Moisés mesmo que está lá, a pessoa de Moisés falando, acusando eles, não. Jesus está se referindo, quando fala de Moisés, está se referindo da lei, ou pelo menos dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Amém? Então, o próprio Jesus está falando para eles, ó, quem acusa vocês, quem vai acusar vocês, não sou eu. Quem acusa vocês é a lei, é Moisés. Em quem tendes depositado o quê? A vossa confiança. Então esses fariseus, o próprio Jesus está dizendo, eles viviam pela lei, debaixo da lei. Eles eram legalistas. Você está entendendo? Esses nossos irmãos aqui. E no versículo 46, Jesus continua e diz: porque se de fato, presta atenção nisso aqui, irmão. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Espera aí. O que Jesus está dizendo aqui é que se você nem em Moisés vocês creem. Ou seja, você lê Moisés, mas você não entende Moisés. Por quê? Porque você só lê a palavra, você lê a palavra de Deus, mas você não tem a pregação da palavra de Cristo. Porque tudo que está nesse livro é a palavra de Deus. Mas a palavra de Cristo, aquilo que gera fé, o poder de transformar a vida das pessoas, por isso que Jesus teve que vir, amém? Um Salvador. O que é a palavra de Cristo? É tudo que está nesse livro que aponta para Cristo. Então o próprio Jesus está dizendo para eles aqui, ó, vocês se gabam ser conhecedores da lei, mas nem em Moisés vocês creem de fato, porque se vocês creem em Moisés, tudo que Moisés escreveu, o que ele escreveu foi a meu respeito, foi falando de mim, e vocês não conseguem me enxergar lá. Vocês não têm revelação. É isso que Jesus está dizendo para eles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Amém. Pastor, então o que é isso? Os 5 primeiros livros da Bíblia é algo tremendo, hein? Isso aqui é um negócio poderoso. O cara, Jesus fez o cara descobrir coisa, não sei quantos mil anos atrás, que ele não viveu, a criação do homem. Revelou a ele. Mas tudo era sobre Cristo. Tudo. E aí quando você tem esse entendimento, que é o meu sonho passar isso aqui para você, e você tem a revelação, você vai olhar a palavra, você vai ver que tudo
aponta para Cristo. Desde o começo. Eu posso pregar aqui, talvez, quantos domingos, só falando disso. Eu preciso do básico, até os irmãos entenderem. Você está me entendendo? Ah, pastor, então, quer dizer que Adão foi... Por que teve o Adão? Não foi para falar do próprio Adão, foi não. Esse Adão que teve, que você conhece, não tinha nada a ver com ele. Tinha a ver com o segundo Adão. Era para mostrar que vinha um Adão melhor. O segundo Adão. Você está entendendo? Nenhuma história, ela tem o seu valor em si mesmo, sem Cristo. Nela. Ah, pastor, então, o Abel, filho de Adão, foi para mostrar o quê? Então, foi para mostrar o quê? Foi para mostrar que viria um Abel melhor. Que o seu sangue não clamaria por condenação, mas sim por justificação. Você está entendendo, irmão? Ah, pastor, e o Noé? Pois é. Não foi para contar a história da arca para nós? Não, foi não, irmão. A história de Noé foi para mostrar Cristo. Deus disse para Noé: pega quem tiver contigo na arca de madeira, não sofrerá o juízo de Deus. Mas para apontar que viria um Noé melhor, carpinteiro, passou anos trabalhando carpintaria, amém? E quem tivesse com ele no madeiro, não sofreria o juízo de Deus. E havia um Noé melhor. Você está entendendo? Ah, pastor, não teve o Abraão? Pois é, o que foi que Deus disse para ele? Sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e vou fazer em ti bendita as famílias da terra. Você conhece o outro que saiu da casa do pai e veio e ele fez o quê? Fez uma geração eleita, um povo santo de propriedade exclusiva de Deus. Todas as famílias da terra hoje podem ser abençoadas por causa dele. Você está entendendo? Que todo personagem bíblico aponta para Cristo. O Isaac, pastor, o filho, você conhece? O Isaac é aquele, irmão, que ia ser sacrificado. Aquele que carregou a lenha nas costas do seu próprio sacrifício, subir no monte. Você conhece outro que carregou a lenha, a madeira do seu próprio sacrifício? Tudo aponta para Cristo. Vocês não creem em Moisés, porque se você cresce em Moisés, vocês creriam em mim, porque tudo que ele escreveu foi a meu respeito. Ele disse. Você está entendendo? E você vai. Porque tem um Jó, porque viria um Jó melhor. Porque tem um Sansão, porque teria um Sansão melhor. Já viu como é que Sansão morreu? Empurrando as colunas, foi isso, pastor Bruno? Não foi? Assim? Foi essa posição que Sansão morreu empurrando. Você conhece outra pessoa que morreu nessa posição assim? E quando, com a morte dele, foi destronado todos os filisteus? Uau! Sabe? Todo personagem bíblico aponta para Cristo. Quando você olha e você vê Cristo, isso tem um poder de mudar a sua vida. Amém, irmãos? Ele é um Jó melhor, ele é um José melhor. José, aquele, o filho amado do Pai. Você está entendendo? Aquele que foi perseguido pelos seus irmãos. Por isso nós cantamos aqui, nunca foi sobre nós, porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Pastor, então por que eu tenho que entender que a Bíblia é sobre Jesus? Porque assim como Ele é, eu sou. Você entende? Deus está interessado em revelar quem eu sou. Amém? É isso, irmão. Então pare
Pare de falar quem você era e comece a partir de hoje a profetizar o eu sou. Entendeu aí? Amém, irmão? Preste atenção, irmãos. Deus está querendo mudar a sua visão espiritual a respeito daquilo que Deus tem para você. É coisa poderosa. Você é nova criatura, assim como Ele é, você é. O Pai quer revelar você. Amém? Então não adianta querer viver no passado, tem que viver no presente da graça. Diga amém. Quantos aqui nasceram de novo? Pois é, e o que é que a Bíblia diz? As coisas velhas, o que foi que aconteceu? Passou, eis que se fizeram novas. E eu queria o tempo passa rápido. Deixa eu avançar aqui. Vou ficar só com um personagem desse que eu falei, o último aqui, José, para a gente concluir a nossa pregação hoje. José. Você sabe, José talvez eu poderia dizer que é o maior tipo de Cristo na Bíblia. Acho que ninguém parece tanto com ele. Ninguém tem mais semelhança de Cristo como José. E aí a Bíblia conta que quando José nasceu, você sabe, Raquel era estéril, viu? Quantos sabem disso? Raquel era estéril, ela não podia ter filho. Então, deixa eu abrir o parênteses aqui. Raquel era estéril. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus de vida. Amém, irmão? E se você for olhar, Sara era estéril, a mulher de Abraão. Rebeca era estéril, a mulher de Isaac. E Raquel estéril, a mulher de Jacó. Por quê, pastor? Porque esterilidade, irmão, fala de uma incapacidade humana de gerar vida. Você está entendendo? Isso é esterilidade. Então, a justiça, presta atenção, a justiça humana é incapaz de produzir uma vida que Deus quer que você tenha. Então Deus gerou na igreja, amém, irmão? Gerou na sua igreja, através do Espírito Santo. Por isso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, amém? Porque Ele faz ter vida onde só tinha morte. E Ele mostra que o próprio homem era incapaz de gerar essa vida que Ele quer que você tenha. Mas Ele mesmo veio e gerou a vida que você precisa ter. Você está entendendo isso, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos avançar. José, estava falando de José, nasceu. E você sabe, José significa Deus deu. O Senhor deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você sabe, né? Raquel, quando ela tem José, ela diz o seguinte: o Senhor me deu um filho e me tirou de mim a minha vergonha. Vergonha, irmãos, fala do pecado. Então, você concorda comigo que o Senhor deu um filho e removeu, o Senhor deu um filho e removeu de nós a nossa vergonha. Amém? Estou mostrando para você o quanto José é um tipo de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Era o filho amado. Os irmãos tinham inveja dele. Foi perseguido. O pai enviou José aos seus irmãos.
pai enviou, vai pegando aí, certo? Para trazer boas notícias. Mas se ele voltasse do jeito que está, ia trazer maus notícias. Ai, Jesus. E aí você sabe da história que fizeram. Foi perseguido pelos irmãos, né? Até que nessa perseguição teve um que teve a ideia de vender ele. Qual era o nome desse que teve a ideia? Está na Bíblia, viu, irmão? Lá em Gênesis capítulo, não sei, 37. O nome dele era... Qual foi o irmão que teve a ideia de vender José? Judá. Só que Judá é no hebraico. Se eu mudar para o grego, para o Novo Testamento, é Judas. É o mesmo nome. Você conhece? Como foi aquele que... Qual era o nome daquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Judas. Quem vendeu José? Judá. Nada na Bíblia está por acaso. É só mostrando para você que tudo aponta para ele. Ele mesmo disse para os fariseus: vocês não entendem nada. Tudo que está escrito é a meu respeito. Tudo fala de mim. Mas vocês leem e não conseguem ver. O que Jesus estava dizendo é: se vocês não tiverem entendimento disso aqui, irmãos, vocês vão usar a palavra, isso aqui, para jogar pedra em alguém. Para tirar pedra, para machucar os outros. Você vai usar a palavra para atingir pessoas. Eles faziam isso, não faziam? Jogavam pedra em nome da lei. Jesus está dizendo: se vocês não descobrirem que tudo que está escrito é meu respeito, vocês vão fazer tudo errado. Então, José, estou falando de José, é vendido, você sabe. José foi preso injustamente. Você conhece outro que foi preso injustamente? Jesus. Foi preso por um erro que ele não tinha cometido. Foi posto no meio de 2 ladrões. No cárcere. Conhece outro que foi posto no meio de 2 ladrões? Amém? Só que lá, ele estava lá. Você sabe, José é uma tipologia tão perfeita de Cristo que você vai ler aí toda a história de José e hora nenhuma se menciona um pecado de José. Você conhece outro que não cometeu pecado? José está lá. Aí com ele está lá um copeiro e um padeiro. Não é isso? Copeiro e um padeiro. Por que José está lá? Não é porque foi acusado injustamente. Mas ele, por quê? Porque ele foi vitorioso na tentação. Foi tentado, mas foi vitorioso. Conhece outro? Foi tentado. E aí está lá entre o copeiro e o padeiro, e eles sonham. E ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Certo? E aí para o padeiro ele diz: olha, em 3 dias você vai ser morto, pendurado no madeiro. Ei, você conhece alguém que foi morto, pendurado no madeiro? O que é isso, pastor? Então Jesus agora já é o padeiro? Ei, você conheceu o padeiro, aquele que multiplicou pães? Amém? E no 3º dia morreu pendurado no madeiro. É porque a palavra, depois que você enxerga ela, onde você roda a panela para lá, para cá, você acha Cristo. Você está entendendo? Você olha para a história de Abraão. Abraão é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. Quando ele sobe no monte, está lá o cordeiro, que também é Cristo. Tudo é Cristo. A pedra é Cristo, tudo é Cristo. É só os seus olhos indo se abrindo para enxergar a revelação da palavra de Deus. Quem era o outro? Era o copeiro. Você conhece outro? Copeiro que pegou o cálice com seu próprio sangue e subiu aos tabernáculos celestiais e ofereceu diante do Pai. E nesse ato alcançou eterna salvação. Mas eu estou falando de José. Então, porque José revela o sonho do copeiro, do padeiro, agora Faraó precisa, e ele revela o sonho de Faraó.
Amém? Jesus foi aquele que veio revelar o Pai. Amém? E agora ele revela, e porque ele revela, Faraó diz: ei, José, eu vejo que não tem ninguém mais ajuizado na terra como você. Por causa disso, você estará sobre todos, só abaixo de mim agora. Você governará sobre todos. Ninguém é maior do que você, porque ele terá um nome acima de todo nome. Amém, irmãos? É tanto que você vai ver que Faraó chega para ele e diz: ó, vou te dar um nome, Zafenate-Paneia. Também vou te dar uma noiva. Aleluia. A noiva de Jesus quem é? A igreja. Amém? Aí José se relacionou com essa noiva que ele ganhou, que agora é a esposa dele. E nesse relacionamento nasceu 2 filhos. Primeiro relacionamento, nasce Manassés, que significa: o Senhor me fez esquecer do meu passado. Manassés. Então você entende o seguinte, que o fruto de José com a sua noiva gerou na noiva esquecimento do passado. Porque se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas passaram. Agora que ele esquece o passado, né? Vamos lá. Ele tem outro relacionamento, um filho, Efraim, que significa: o Senhor me tornou duplamente frutífero na terra da aflição. Agora que ele esquece do passado, outro relacionamento gera um duplo fruto, uma dupla frutificação. Aonde? Na terra da aflição. No mundo tereis aflição. Amém, irmão? Onde eu serei duplamente frutífero? Lá fora, na terra da aflição. Lá fora, que você vai ser duplamente frutífero. Lá fora, no seu trabalho. Lá fora, na sua escola. É lá no seu trabalho que você será acima da média. Que você vai se destacar, não porque você é bom, é porque Ele é bom. Amém? Então, eu me relaciono com Ele e Ele começa a produzir em mim. E quando eu vou ver, irmãos, eu já sou o melhor. Lá na firma que eu trabalho, na minha empresa, eu sou o melhor na escola, eu sou o melhor porque não é por causa de mim, é por causa dele em mim, é por causa do meu relacionamento com Ele. Você está entendendo? Sim, mas ele ganhou o nome, não foi? Como é que é o nome? Zafenate-Paneia. Foi o nome que foi dado. Agora aí ficou complicado esse nome. Não é complicado? E agora, pastor, quer dizer? Vamos lá buscar o significado desse nome para ver. Significa o tesouro do descanso glorioso. Eita! O tesouro do descanso glorioso. E aí, como é que é esse mistério aqui? E aí, Jesus? O que é que significa isso aí? O descanso dele, irmão, que a Bíblia diz, é que quando ele concluiu todas as coisas, ele consumou, a Bíblia diz que ele se assentou e descansou. Amém? Quando ele concluiu a sua obra. Então tudo, o que é que nós precisamos entender? Qual que é a revelação aqui? É que o segredo está no nome também. No nome, o descanso. Nesse nome de descanso. O tesouro está aqui. Ou seja, tudo que ele concluiu na cruz está dentro do nome. Tudo que ele concluiu na cruz está dentro do nome. Então, quando eu digo o nome, eu ativo tudo que ele fez.
Quando eu digo o nome, a obra consumada se manifesta. Foi lá na cruz que Ele levou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Foi lá na cruz, amém? Quando eu digo o nome, tudo que Ele conquistou na cruz se manifesta. Você está entendendo? Ah, Jesus. Espero que você esteja entendendo mesmo o poder do nome. Por isso que é importante você falar. Não é à toa, não é jargão. Em nome de Jesus, não. Quando você fala o nome de Jesus com revelação, tudo o que Ele conquistou na cruz, o poder da obra consumada manifesta, porque tudo isso está contido no nome. A última aqui para você entender. Projeta para mim Mateus 1:21. Só para ver se você entendeu mesmo o que é que eu estou querendo dizer. Mateus 1:21 diz o seguinte: ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de... Qual o nome que vai pôr nele? Não, mais forte. O nome de... Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, ela dará à luz um filho, e o porá o nome dele de Jesus. Jesus significa Javé, é a salvação. Amém? Continua. Vai entrar um parafuso agora aí, depois a gente conserta. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta, caso aqui o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus presente. Não, peraí, o anjo vem e diz: ei, José, calma aí, José. Maria não te traiu não, fica tranquilo, isso é obra do Espírito Santo. Ela vai dar luz a um filho, e você vai pôr o nome dele de Jesus, para que se cumpra o que Isaías disse, que ele será chamado de Emanuel. E aí, enrolou, irmão? Jesus ou Emanuel? Amém, irmão? Nem nada que você nem entendeu. Vamos unir as duas coisas, amém? Vamos unir Jesus e Emanuel. O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando eu falo o nome Jesus, Ele está presente, pronunciando comigo. Uau! Você não entendeu, né? Quando eu falo o nome Jesus, o Deus presente está comigo, pronunciando. Amém, irmão? Você não entendeu, porque você não deu glória a Deus ainda, não pulou da cadeira. Você sabe, tem um profeta, que eu gosto dele, alguns aqui conhecem ele, profeta austríaco chamado Reinhard, e ele disse que ele foi levado ao céu, teve uma revelação, e ele disse que nessa visão dele, que ele foi levado ao céu, ele olhava lá no céu, e onde Jesus passava, tudo onde Jesus passava se curvava. Ele disse que viu, quando Jesus passou, e tinha um rio, e o rio se levantou e se curvou diante de Jesus que estava passando. Ele disse que olhou quando Jesus viu uma árvore, e Jesus passou pela árvore, a árvore também se curvou. Tudo se curvava ante ao nome de Jesus. Uau! Se curvava ao nome? Era? Jesus passava pela árvore e dizia: em nome de Jesus se curva? Era isso? Não, se curvava a presença de Jesus. Ele passava, tudo se curvava, porque tudo tem que se curvar diante a presença de Jesus. Amém, irmão? A presença de Jesus. Mas aqui na terra, Ele deu o nome Jesus, para que se cumpra o que foi dito: Emanuel, Deus conosco. Ou seja,
quando você fala o nome, é o mesmo efeito que a presença dele tem lá no céu, tem aqui na terra. Amém, irmãos? É por isso que quando Jesus estava aqui na terra, você vai ver quando ele vai para o outro lado do rio, quando ele pisa o pé naquela terra, o endemoniado gadareno já grita de lá: o que vieste fazer aqui? Mas vem cá, ele não disse nada, ele não deu uma palavra. A presença de Jesus já incomodou, já estava mandando ele se retirar. Mas isso era Jesus. Agora Jesus deu o nome. E quando você pronuncia esse nome, Emanuel está presente, como se ele estivesse pronunciando junto com você. E o poder que a presença dele tem, o nome agora também carrega o mesmo poder. Você está entendendo o poder que tem o nome de Jesus? Amém, irmãos? Oh, Jesus. Então, irmão, quando você for orar, você ora, você pode reivindicar. Às vezes ora e ora, reivindica, sabe? Diga: diabo, solta o meu dinheiro. É isso mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a minha casa, todo mundo é saudável. Em nome de Jesus, tudo tem que se dobrar diante ao nome de Jesus. Agora, quando você tem revelação, amém? Por quê? Porque no nome de Jesus está toda a obra consumada, toda a obra concluída. No nome de Jesus está o Deus conosco. No nome de Jesus está o onipotente, o onisciente, o onipresente. Tudo está contido no nome. E o último versículo para encerrar, Filipenses 2, versículo 5 em diante. Fiquem em pé logo, para vocês acreditar. O louvor já vem para cá subindo. Aleluia. Filipenses 2, 5, versículo 11. Diz o seguinte. Prepara a velocidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus tem poder. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que é o mesmo, existindo forma de Deus, não considerou. Presta atenção, irmãos, aqui, ó. Presta atenção, irmão, não olha para trás, fica ligado. No nome de Jesus. Vou ler de novo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, no inferno. Tem que obedecer ao nome de Jesus. Você está entendendo o poder disso? Amém? Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que ao nome de Jesus, todos esses poderes, todos esses mundos, céu, terra e inferno, têm que se dobrar diante ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Você entendeu isso? Só quero que você tenha entendido isso essa noite. Se você entendeu, começa agora a falar o nome que está acima de todo nome. Sabe, aquilo que você veio, que você está carregando há tempo, que você já orou, mas não sabe porque não resolve, porque que não acontece.
aquele problema, aquela enfermidade que está há tempo, aquela situação financeira que você não consegue resolver. Hoje você recebeu a chave. Qual a chave? O nome de Jesus. Hoje você vai dizer: em nome de Jesus eu declaro, eu sou abençoado, a minha casa é próspera. Você vai dizer: eu libero agora toda a minha casa para servir ao Senhor Jesus. Oh, quão lindo esse nome. Ah, pastor, tem uma pessoa lá em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, é muito difícil, ele não quer saber de Deus, a mente dele está travada. Você vai dizer agora: está liberada a mente dele agora. Diabo, libera a mente dele agora, para entender a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a declarar o nome de Jesus naquilo que você precisa. Todo joelho tem que se dobrar ante o nome de Jesus. A revelação gera fé. A fé para crer no poder do nome. O nome que está acima de todo nome. Oh, quando você pronuncia o nome de Jesus, a presença dele se manifesta. Manifesta o nome de Jesus agora, na vida da sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, na vida dos seus filhos. Abençoa agora em nome de Jesus. Seja próspero agora em nome